Olha só para esse quadro. Tente achar a única diferença. Bem, eu imagino que em pouco tempo você deve ter percebido que a diferença está em B3, o único cervo sem chifres. Pois saiba que esse quadro foi exibido em 8 de setembro de 2017 em um programa de TV que dava alguns milhares de reais para quem acertasse. Você deve estar imaginando que houve muitos ganhadores, né? Pois é, foram mais de 3 horas de programa, com a participação de mais ou menos 40 pessoas e ninguém acertou. Estranho, né? Pois era essa estranheza que todo programa desse tipo causava. Qual é a sua resposta? D de dado 6. D6. Ih, Elaine não está no D6. Renata, qual é a sua resposta? E de escola número 5. E? O que mais? 5. Não, Renata, obrigada. José, qual é a sua resposta? A6. A6. Também não, José. Obrigada pela sua participação. Nesse dia houve até troca de apresentadoras e o desafio permaneceu. Sua resposta? E de escola, número 7. E7. Não é. C de casa 7. C7. Não. O que tá acontecendo aí, gente? Agora... Bom, vocês pediram e eu resolvi explicar aqui como os programas de game shows do estilo caça-níquel foram extintos. Antes de tudo, alguém pode dizer que na sua cidade existe um programa parecido que ainda passa até os dias atuais. Bom, o intuito desse vídeo é falar sobre o que aconteceu com os grandes programas, aqueles que passavam em rede nacional, nas maiores emissoras. Até porque muitos de vocês devem lembrar que os programas caça-níquel se proliferaram há alguns anos. Passavam em muitas emissoras e por longas horas. À medida que esse tipo de programa se espalhava pela grade das grandes emissoras brasileiras, a reputação deles piorava, porque várias acusações de fraude surgiram. Alguns telespectadores afirmavam que a ligação caía antes de entrar ao vivo. Outros acusavam os programas de usarem pessoas chamadas pela produção para simular os participantes, afirmando tudo ser uma grande farsa. Houve inúmeras denúncias de fraudes na internet. A que mais repercutiu foi a do youtuber Rogério Betim, que fez um trabalho minucioso de assistir horas e horas de programa para detectar participantes falsos. Bem, ele percebeu que havia dezenas de participantes que basicamente tinham a mesma voz. Boa tarde, ao Vitor. Boa tarde, ao Rubens. Boa tarde, ao Oswaldo. Boa tarde, ao Lucas. F6. E3. B8. F. Alô, é Cátia? C de casa 2. Boa tarde, é Renato. C de bola 6. Boa tarde, é Eric. F6. Boa tarde, Danilo. E de escada 6. Alô, é Cátia? Boa tarde, é Renato. Diante de tantas acusações, o Ministério Público começou a acionar o Poder Judiciário para tomar providências. As emissoras eram o principal alvo das ações do órgão. A Band, por exemplo, foi multada em 10 milhões de reais por exibir durante 2 anos o programa Qual é o Desafio? Em 2019, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra as emissoras que exibiam esses programas. O órgão acusou as redes de TV de serem coniventes com estelionato e propaganda enganosa. Esse foi o ano derradeiro dos programas caça-níquel, pois depois dessa movimentação do MP, várias emissoras encerraram o contrato com as empresas que criavam os programas. Foi esse ano, inclusive, o último ano do Top Game, talvez a atração do estilo que mais tenha feito sucesso. Em 2020, a Justiça Federal condenou as emissoras a não exibirem mais esses programas. A sentença foi confirmada pelo STJ em 2021. Desde então, os programas caça-níquel não são mais exibidos na TV brasileira. E foi assim que se encerrou o ciclo de uma das coisas mais bizarras que a TV brasileira foi capaz de produzir. Aliás, não dá nem pra dizer que isso foi uma invenção brasileira. Os programas caça-níquel já eram um tipo de atração relativamente comum na gringa, e em vários países também deram problemas. O programa La Llamada Millonária, que ganhou versão em diversos países de língua espanhola, causou confusão por onde passou. Na Bolívia, por exemplo, foi processado pela Autoridade de Regulação e Fiscalização de Telecomunicações e Transporte. O Eurojuego da TV espanhola recebeu diversas críticas e também foi alvo das autoridades daquele país. O fato é que programas caça-níquel deixaram marcas por onde passaram, a maioria delas não tão boas.